galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, no vídeo de hoje eu quero começar com algumas notícias boas vindo do governo para depois entrarmos de um tema que todo dia é uma nova confusão: pandemia. Acho que vocês acompanharam ontem aquela confusão em torno da questão que envolve as nossas crianças. A gente vai falar sobre isso, mas também temos outros temas ligados que também são tão importantes. E temos até uma notícia boa, sim, muito boa no âmbito aí da pandemia. Mas uma notícia que não preocupa, mas que é bem chata, foi a Anvisa mais uma vez jogando contra o Brasil. Eles não liberaram até então o autoteste e a venda direta para o cidadão. Eu quero comentar com vocês sobre isso. Depois, vamos entrar em um assunto também muito sério: censura, CPMI das fake news de volta e aquela história de bloquear o Telegram, tá crescendo. Inclusive tem um movimento meio que internacional no mesmo sentido, vou mostrar para vocês, para depois entrarmos em um assunto que envolve talvez greve ou insatisfação com o trabalho, vocês vão entender, bem curtinho. E depois a gente vai falar do seu Sérgio Moro. E, gente, no dia de ontem eu me deparei com um vídeo que eu não quero nem falar o conteúdo para não ficar estranho, vocês vão entender na hora, mas que é um pequeno vislumbre. Tem um vídeo que pelo que eu percebi, houve uma atuação para tentar remover esse vídeo das redes sociais e também um esforço para abafar este assunto, mas um ex-executivo da Odebrecht, que delatou o Aécio Neves e mais algumas pessoas, ele citou o Diogo Mainardi. Diogo Mainardi, o mamateiro, protagonista. Quero comentar com vocês sobre esse caso, que a confusão é grande, não quero nem me precipitar, e também já adianto que ontem Sérgio Moro assumiu publicamente, pelo menos é o que foi postado no Metrópolis, que está disposto a mudar para a União Brasil, e um dos grandes motivos seria dinheiro. Sim, dinheiro, fundão, está assustado com o valor dos jatinhos que ele precisaria tomar. E por fim, vamos falar do Lula, do Disseu. Temos 3 vídeos sobre isso e, gente, eles estão deixando muito claro que, voltando para o poder, meu amigo, a bandeira do Brasil vai ser totalmente pintada de vermelho. Enfim, vamos começar aqui nosso primeiro tema, começar com notícias boas. Vejam só. Um aqui que envolve o nosso Ministério da Educação e envolve aí as crianças. O Grafogame está garantido até o final de 2022. Disponibilizado gratuitamente pelo MEC, em 2020, o Grafogame foi baixado por mais de 840 mil usuários, colocando o Brasil no primeiro lugar do mundo do ranking de downloads. Quem ainda não baixou, quem tem filho em idade escolar, eu realmente recomendo. Já cheguei a baixar no meu telefone, principalmente para aquela criança que está aprendendo a ler e escrever, sabe? Tá naquela fase inicial, esse aplicativo, assim, cara, é sensacional, é maravilhoso. São vários jogos interativos, não são chatos. E eu, assim, eu sei ler e escrever, né? Mas, assim, não tem dúvida, inclusive aí é um aplicativo que tem vários estudos, e por isso que ele foi trazido para o Brasil, que ele comprovadamente ajuda na formação da criança, né? E na literacia como um todo. Nesta semana, reforçamos essa importante ação, firmando o acordo que, além de manter o Grafogame disponível gratuitamente até o final de 2022, contempla diversos aperfeiçoamentos desse aplicativo, como o desenvolvimento de novas fases e outras novidades. Essa é mais uma demonstração de que o governo do presidente Jair Bolsonaro prioriza a alfabetização. Agradeço a PUC do Rio Grande do Sul, o Instituto do Cérebro, INSER, e a União Brasileira de Educação e Assistências, UBEA, por uma parceria tão importante. E ainda notícia boa, vinda aqui da Secretaria de Governo, o governo brasileiro realizou o lançamento do Circuito de Negócios Agro 2022, do Banco do Brasil, evento itinerante que vai percorrer quase 600 municípios. O secretário executivo Carlos Henrique Sobral representou a Segov na cerimônia realizada em Brasília nesta segunda. O objetivo é atender mais de 500 mil empresários do campo. Peraí, 500 mil empresários é muita gente. Então, possivelmente, estamos falando do pequeno proprietário, sim, do pequeno. Mais uma vez, que a gente comentou no vídeo de ontem, o governo Bolsonaro é aquele governo que tenta sempre pulverizar, fugir dos monopólios, fugir dos oligopólios, tentar realmente ajudar a fazer uma economia competitiva que, no final, quem ganha é o consumidor final, né? Quanto mais competição, menores são os preços. E se estima gerar 1,5 bilhão em receitas de negócios. O programa levará assessoria rural através de carretas adaptadas que funcionam como salas de aula para capacitação dos pequenos produtores. Mais uma ação aí positiva do governo. E um aqui que pode se tornar realidade. Está quase lá e eu acho que
pelo menos assim, né, isso ser cogitado já mostra, né, quais são as preocupações do governo federal. Pleno News, Rouanet, secretário sugere que beneficiados façam o toxicológico. Só, né? Eu tenho certeza que essa é uma medida que não teria nenhum apoio, mas nenhum apoio dos governos de esquerda. Até porque eles são a favor, né, da legalização de tudo que puder. E o André fala, qualquer pessoa que use dinheiro público deveria ser obrigada a fazer. Estou errado? Para mim não tá. Para mim não tá mesmo. Enfim. Ah, tinha essa daqui. Isso aqui não é notícia boa não, mas isso aqui é muito cara de pau. É muito cara de pau, mas até pode ser, em certo ponto, né, um reconhecimento das ações do governo federal. Vejam só. O secretário de Segurança Pública da Bahia falou a seguinte coisa, né? Vou dar play no vídeo, que senão vocês não acreditam. Aqui nós vimos os traficantes com fuzil na mão. Como é essa entrada de arma aqui em Valéria? Essa entrada de arma, olha, o governo federal liberou arma aí facilitou a compra de arma. Então eles estão comprando arma aí adoidado, né? E aí eles assaltam, todo mundo pode andar armado hoje. Quer dizer, se flexibilizou demais, isso é mais uma dificuldade para nós. Porque o próprio governo federal não ajuda nessa questão da segurança. Pelo contrário, ele prejudica e dificulta mais ainda. Com essa violência toda. E a cara de pau fica onde? É petista, né? Então a gente espera de tudo vindo do petista. Em parte, ele está correto. O governo realmente cumpriu a promessa de campanha e flexibilizou aí, né, o seu direito de possuir alguma coisa para se defender. O grande problema é que a galera que faz coisa errada, eles não adquirem esse tipo de ferramenta, né, pelas vias legais. Eles dão aquele jeitinho que a gente não sabe, né, que a gente não é no meio, mas com certeza é via jeitinho. Eles não fazem todo aquele processo que é demorado, tem várias, sabe, etapas, tem que se filiar a um clube de tiro, tem que fazer o psicoteste, isso, o registro no exército, confusão imensa. Não é assim que as coisas funcionam. Enfim, avançando aqui no tema, para falarmos agora, aqui em cima, um pouco de pandemia, quero começar aqui com uma postagem do Bolsonaro que ele fez no Facebook. Ele fala o seguinte, sobre a questão das crianças. Não obrigatoriedade, proibição de multas. Supremo, decisão. A decisão do ministro Lewandowski reconhece a competência constitucional e legal do ECA de zelar pelos direitos e garantias das crianças e dos adolescentes. Essa decisão visa o cumprimento de nota técnica 02/2022 do Ministério da Saúde, aceita pelo Supremo, que recomenda de forma não obrigatória a imunização 5 a 11 anos. Desta forma, os governadores e prefeitos não poderão aplicar de forma obrigatória nas crianças, tampouco aplicar multas ou quaisquer outras sanções aos pais ou responsáveis. Ponto. Bolsonaro foi ontem no Pingo nos Is, comentou sobre o tema. Tem um vídeo na internet de ontem de um pronunciamento oficial que Bolsonaro fez ao lado do Marcelo Queiroga, que é o ministro da Saúde, e ao lado do Bruno Bianco, que é aí o nosso AGU, reiterando, falando mais uma vez exatamente isso daqui, mas de forma assim um pouco mais profunda. E o que eu tenho ainda para falar sobre isso é, como eu não sou da área do direito, eu vi tudo que foi dito pelo governo, concordo, não é só isso daqui, o governo ainda tenta explicar, porque tem duas ações diferentes que foram julgadas lá no Supremo, mesmo com tudo que aconteceu, entendo lá do governo, mas ao longo do dia de ontem, eu vi vários pronunciamentos nas redes sociais, que inclusive gerou essa confusão. Foi uma confusão tão grande que o governo teve que vir a público para explicar, porque está todo mundo na dúvida. É obrigado, não é obrigado? Ontem teve aí uma nota técnica do pessoal do Ceará, do Ministério Público do Ceará, dando a entender meio que pela obrigatoriedade. E quando você olha também a decisão do Supremo, fica um negócio assim meio confuso. Enfim, eu não sou do direito, não me sinto, pelo que eu li, pelo que eu ouvi, não me sinto com capacidade de bater o martelo toda e falar, ó, é isso, mas eu creio que a explicação que foi dada ontem, recomendo a vocês, vejam completo, é em torno de um pouco mais de 15 minutos, em torno de 15 minutos. O pronunciamento de Bolsonaro com Queiroga e o Bruno Bianco, escutem toda a explicação, tudo que diz a respeito e fala, pô, aí você vê. Mas a confusão,
assim, é confuso. É um assunto confuso. Até pessoas da área do direito estavam vendo que estava tendo confusão para tentar entender o que é que realmente estava acontecendo. Uma das coisas que me faz crer que Bolsonaro sabe do que ele está falando foi porque quando ele foi no Pingo nos Is, não vou dar play aqui no vídeo, ele disse que ele conversou com o ministro Lewandowski. Ele falou, eu conversei com Lewandowski, e ele falou que não será obrigatório, não terá nenhuma punição. Ele fala isso daí quando ele vai no Pingo nos Is, mas repito, vi algumas coisas nas redes sociais, achei confuso, mesmo todas as explicações. Então, assim, se eu tivesse que bater o martelo, se tivesse que escolher um lado, com certeza escolheria o lado do governo, mas por falta de um conhecimento jurídico mais profundo, fico assim meio que ainda um pouco balançado. Recomendo a vocês, olhem pelo menos a explicação completa do governo. Mas enfim, tem uma notícia muito boa, mas muito boa mesmo, ainda não é no Brasil, mas por que me anima? Já explico para vocês. Antes vou dar a notícia. Para quem não soube, ontem o primeiro-ministro da Inglaterra, o Boris Johnson, declarou o seguinte: está suspenso a obrigatoriedade de máscaras em qualquer lugar e também caiu por terra a obrigatoriedade dos passaportes. Ambas as coisas. Por que isso daqui me anima um pouco? Isso aqui foi ontem, dia 19. Isso me anima porque no dia 13 a gente recebeu a notícia que a Suprema Corte Americana barrou a questão do passaporte do Biden. Eu falei, pô, isso aqui eu achei interessante. O meu comentário em vídeo na época, se vocês assistirem, eu falo, pô, isso aqui talvez possa ter uma repercussão a nível meio que mundial. Até porque tem muita gente comentando, até o Átila, a gente comentou no vídeo ontem, tá falando que com essa nova variante, se as coisas não mudarem muito, a gente pode meio que falar que beleza, agora meio que virou um quadro de gripe. A Espanha também já está cogitando reclassificar como como está menos agressiva, dá para chamar agora até de gripe. A Espanha também falou isso. Então você vê, vem os Estados Unidos, vem a Espanha, vem o Boris Johnson, vem o Átila falando sobre isso também. E você vê, o Starbucks lá nos Estados Unidos, cancelou o passaporte após a decisão da Suprema Corte. Então vem tendo uma mudança dentro da sociedade, algumas coisas, algumas confusões. Tem a questão que vem o carnaval, mas o carnaval não dá para levar em consideração, porque sabe como é, né? Tem muito dinheiro envolvido, tem muitos interesses. Então no Brasil ele vai acabar acontecendo, né? Sem máscara, podendo aglomerar do jeito que quiser, mas esse tipo de notícia me anima. São países aí que, pô, ninguém vai falar que os Estados Unidos hoje está na mão da direita, né? A Espanha tá mais do que claro que tá na mão da extrema esquerda, lá o Pedro Sánchez, do Podemos. Inclusive o Lula se reuniu para ver, né, como é que ele vai derrubar a reforma trabalhista que fizeram no passado, a reforma do governo Temer. Então tá acontecendo um movimento a nível global que tá nos fazendo acreditar realmente em dias melhores. Quero acreditar nisso, quero acreditar. Acho notícias muito boas. E aqui, gente, é um tema que peço a vocês não só um pouco de atenção, mas ao longo do dia, se puder, coloque uma pressão na Anvisa. Quem sabe até, sei lá, vou mandar uns vídeos hoje, alguns vídeos que eu passei aqui no vídeo de hoje, vou mandar lá no Telegram, quem sabe pensar até numa hashtag, porque acho que está liberado publicar umas hashtags, vocês vão ver por que estaria liberado. Para a gente colocar uma pressão na Anvisa, porque vejam só, em entrevista para a CNN, um ex-presidente da Anvisa, falou sobre a discussão em torno do autoteste. E ele aqui, ó, olha a manchete. Autoteste é fundamental para a saúde pública. Mas a Anvisa segue negando esse direito. Que é uma coisa que qualquer país do mundo. Teve até uma notícia que eu não trouxe aqui. Sabe aquele spray nasal que Bolsonaro foi atrás e tudo mais? A Anvisa até agora não liberou também. Mas a gente já chega lá. Veja só. Autoteste é fundamental para a saúde pública, diz o ex-presidente da Anvisa. De acordo com o médico sanitarista, a Anvisa está pedindo informações que são absolutamente necessárias, mas considerou que a discussão entre a agência e o Ministério da Saúde deveria ser menos burocrática. Qual foi a denúncia que o Fábio Van Garten fez lá atrás? Gerou até matéria que o pessoal da Anvisa estaria entrando em operação padrão, que é ou quando o pessoal está fazendo corpo mole ou quando está tendo um excesso de zelo para travar o andamento das atividades. Olha o que o ex-presidente da Anvisa está falando. Muita burocracia, o excesso de zelo.
O ex-presidente da Anvisa reiterou a importância da decisão para a saúde pública. Eu fui presidente da Anvisa e eu sei, eu conversava com o ministro da Saúde, com o secretário do Ministério. Esse assunto é fundamental para a saúde pública. Não tem que marcar reunião para discutir o sistema de registro. Cara, tem que adiantar. O Barra Torres, ele só está preocupado em lacrar no Jornal Nacional. A posição do Ministério da Saúde sobre o autoteste é clara. Como é tudo aqui no governo do presidente Bolsonaro, nós já nos manifestamos favoráveis à venda de autotestes nas farmácias, diz aí o Marcelo Queiroga. O governo está tentando ajudar. Se a pessoa tem acesso ao teste logo no início, ela faz, vou ficar aqui em casa, não vou sair. Ajuda, né, a barrar a retransmissão. Mas a Anvisa não está preocupada com isso, né? Ela está preocupada com documentos, com burocracia, que o ex-presidente da Anvisa acha que está sendo muito burocrática. Não é ninguém de direita, não. Não é nenhum bolsominho, bolsonarista, conservador. E você vê, ó, G1, Globo. Anvisa adia a decisão para cobrar mais regras e política pública do Ministério da Saúde. Meu, política pública, libera! Libera! Só libera! E ainda tem matéria da BBC, ó, autoteste, né? Como funciona nos Estados Unidos e na Europa, que na Austrália também é a mesma coisa. A Elisa diz, ó, apesar de liberados em diversos países, no Brasil, os autotestes precisam do aval da Anvisa para que possam ser vendidos ou distribuídos. Será que se o mesmo pedido tivesse sido solicitado pelo governador de São Paulo, o João Dória, ou pela turma do Consórcio Nordeste, a Anvisa já teria autorizado? Vocês lembram do produto do Dória, né? Como foi? Ano passado, né, no início de janeiro, como foi aquela reunião da vida, não, a gente está liberando aqui, mas está faltando muito documento. Está faltando muito documento, né? Tá bom. Agora aqui não libera. Que é para causar um caos na rede de saúde pública. É quando causar um caos, vão colocar a culpa em quem? Em Bolsonaro. Mas por Dória, né, libera sem documento. Tá mais do que claro, pessoal, o que está acontecendo. É uma sabotagem ao governo federal. Isso daqui, né, são... Não vou nem falar mais nada, né? Pra depois não reclamar demais. Mas enfim, vamos pensar em alguma coisa? Sei lá, hashtag libera Anvisa. Libera Anvisa. Libera autoteste. Lá, pô, tem que fazer alguma coisa, né? Tá demais. Até a Globo reconhece. Lá o ex-presidente da Anvisa também. É fundamental. Mudando aqui de assunto, mas ainda falando da pandemia, a mesma Bahia lá do secretário de Segurança Pública, né, informa o seguinte: o governo baiano diz que a falta do passaporte em eventos culturais pode causar detenção. Se você resolver lá na Bahia ir em alguma festa, alguma aglomeração, alguma coisa cultural e não tiver com passaporte, se entrar meio que de forma irregular, esteja preso. Esteja preso. É brincadeira, né? Prisão para quem não tiver passaporte. Esse momento chegou na Bahia. O Dória vai ficar com inveja. O Dória vai ficar com inveja do Rui Costa. E falando dele, né? Vejam só. Tempos diferentes. A Anitta fala o seguinte: ninguém aceitou a doação. Então, manda para as crianças. Não deve ser isso, né, Dória? É só coincidência. Ela está fazendo perguntas. E ela está fazendo perguntas com base em 3 matérias. A primeira delas aqui é do Globo, azulzinho, já conheço. O governador João Dória garantiu que a imunização das crianças com o produto lá do Butantan, né, ocorrerá imediatamente após liberação pela Anvisa. O Butantan já tem 15 milhões de doses prontas. E o estranho é o seguinte, né, matérias antigas. Butantan tenta doar 15 milhões de doses paradas. Eu espero que não sejam essas daqui, hein, Dória? Que ninguém quer, tem que jogar em algum local. Instituto Butantan tem 15 milhões de doses, né, em estoque sem destino certo. Validade até agosto. Eu espero que o Dória não esteja jogando para as crianças, né, Dória? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E ainda falando dele, olha só. O Dória compartilha essa notícia no Instagram dele. São Paulo já imunizou mais que Itália, Reino Unido, Alemanha e França. Se fosse um país, estaria em quarto, né? Tudo mais. Aí a Elisa fala o seguinte: não entendi, né? O Dória se gabar que São Paulo imunizou mais que os países. Na realidade, se São Paulo fosse um país, ele estaria com mais imunização, beleza, e mais óbitos.
também teria mais óbitos. Então, assim, a gente não quer, né? Na verdade, a gente quer muito menos. A gente luta pelas vidas. Mas o que eu acho, na verdade, isso daqui tem cheiro. Isso aqui tem cheiro, mas aquele cheirinho assim daquela matéria, sabe? Do amigo que posta, né? Pra dar aquela ajuda, aquele empurrãozinho. Não tem todo o cheiro daquela matéria que recebe um empurrãozinho, né? Um afago, quem sabe? Não sei, né? Não sei. E aí, nesse mesmo âmbito aí de matérias, e já entrando aqui no nosso próximo tema, que é a censura, olha só. Em crise, Globo paga perfil de fofoca para falar bem de Um Lugar ao Sol. Eu espero que não seja isso daqui que o Dória fez, né? Pagar alguém para falar bem dele. Mas, pelo menos é a denúncia que está sendo feita aqui contra a Globo. Em uma das ações mais recentes, a emissora fechou uma parceria com a página Gina Indelicada, com com 10 milhões e 100 mil seguidores, para aproveitar o embalo com a estreia do Big Brother Brasil 2022 na segunda. O reality foi utilizado como gancho para divulgar o confronto entre Christian/Renato e Santiago, na novela das 9. Quem diria, hein? A Globo tá mudada, Ainda falando sobre a Globo envolve o Big Brother, e aqui a gente já começa a entrar no tema, que isso daqui, né, não chega a ser censura, mas é uma perseguição, tá mais do que claro. O Noblar, que realmente, né, ele faz jus ao sobrenome. Assim, na verdade, assim, ele realmente criou o filho dele para ser uma cópia dele. O Guga Noblar, vocês devem ter visto. Quem não viu, recentemente o Luciano Hang, ele vai no Morning Show e o Guga Noblar tenta dar aquela lacrada para cima dele, e o Hang relembra quem é o Guga, né, o que ele acabou falando sobre a mãe do Luciano Hang, que é um absurdo que eu me recuso a repetir. E o Noblar fala o seguinte, ó: suspeita de bolsonarismo, Natália pode ser a primeira a sair do Big Brother. A tia Tolê fala o seguinte, peraí. A Bárbara, né? Suspeita de bolsonarismo? Mas que raio de matéria é essa? Tipo assim, isso é algum crime pra que ela seja suspeita? Sabe assim, cara, o mundo ficou louco, né? O jornalismo profissional morreu. Suspeita de Bolsonaro. Tá entendendo? Assim, o tempo todo, qual é o objetivo dessa matéria? Tentar criminalizar qualquer pessoa que não tem um pensamento em comum, né, com pessoa da extrema esquerda. Você não apoia o comunismo? Você não apoia o Lula? Não. Então a gente vai criminalizar a sua opinião, vai criminalizar o seu grupo de pessoas. Você faz parte, né? E aí, nesse âmbito, neste ano, após o carnaval, teremos a volta da CPMI das fake news. O Fius até comentou sobre ela, né? A declaração de Fius ocorre na esteira da retomada do trabalho da CPMI, né, que deve ocorrer agora em fevereiro, após o carnaval. De acordo com o colegiado, o objetivo é investigar a propagação de informações falsas com fins políticos, lavagem, né, com foco de disparos em más das eleições de 2018. O mesmo modus operandi, que já vimos lá em outros tribunais, como diz aí o Fiuza, o objetivo é amordaçar a opinião pública que se manifesta livremente nas redes sociais. E aí, olha só. Congresso volta em fevereiro, mas CPMI das fake news só após o carnaval. A expectativa de parlamentares é que a CPMI seja um dos fiéis da balança nas eleições deste ano. Sim, eles não estão escondendo que farão um uso político da CPI. O colegiado investiga a divulgação de fake news por parte de aliados do governo. Só dos aliados do governo. Também averigua a existência do chamado gabinete de ódio, parte de estrutura do Planalto voltada para atacar opositores de Jair Bolsonaro. Para aliados, a relatora da comissão, Lícida Mata, deve apresentar um relatório final antes do recesso do meio do ano do Congresso, previsto para começar em 17 de junho. Em agosto, os parlamentares estarão focados na campanha eleitoral. Nada, temos confusão, sabe, para dar, vender e emprestar até junho deste ano. Meu amigo, se prepara, né, que a pancada vai vir. Já estão familiarizados, né, o que são CPIs. CPI da pandemia todo mundo acompanhou bem de perto. Vai ser daquilo para pior, né? Daquilo para pior. E ainda num âmbito aí similar, quem sabe aí censura, né, ou pelo menos combate à desinformação e tudo mais. Ontem eu vi essa postagem aqui, e não foi a única, também tem postagem de pessoas aí nos Estados Unidos, na Europa, esse mesmo movimento, e envolve o Telegram. Mas eu peguei esse daqui que é a ministra federal do Interior e da Pátria da Alemanha,
Óbvio que eu coloquei aqui um tradutor, não sei falar nada de alemão. E ela fala o seguinte, ó, lembramos que a Apple e o Google, né, lembramos essas empresas de sua responsabilidade social. Desde que ofereçam aplicativos como o Telegram em suas lojas, eles também são uma forma de acelerador de, sei lá, de problemas para... Aí umas hashtags maluca. Não há lugar para... O tradutor não traduz as hashtags. Aí eu fui lá olhar, né? Eles são uns aceleradores de quê? São essas duas palavras, essa e essa. Ou seja, tá falando que as plataformas, né, que disponibilizou o Telegram para baixar, ajudam a fomentar teoria da conspiração e extremismo de direita. Lá vai. É só direita, né? Porque não tem extrema esquerda no mundo. Não tem. Daqui a alguns dias, a esquerda vai ser chamada de centro. Não tem nem esquerda. É todo mundo de centro e todo mundo de extrema direita. Não há lugar para... Esse primeiro aqui é ódio. Esse daqui eu não consegui achar significado. Movimento internacional. E o tema Telegram vem sendo discutido bastante no Brasil. Ontem saiu mais uma matéria sobre o tema no Globo. TSE estuda banir Telegram no Brasil para combater as fake news. Ao optar pelo eventual banimento, o TSE pode determinar a remoção do programa das lojas de aplicativo. A mesma coisa aqui, ó, que a Nancy Faeser está falando. Como Apple Store, Google Store, fazendo com que as pessoas não consigam mais fazer download do recurso. Numa medida mais drástica, poderia recorrer a um dispositivo de segurança de rede que autoriza ou bloqueia o tráfego o que interromperia o funcionamento do aplicativo. A possibilidade é prevista no Marco Civil da Internet. Só que a matéria fala o seguinte: reservadamente, interlocutores do TSE, ouvidos pelo Globo, afirmam que cabe ao Congresso aperfeiçoar a legislação de modo a coibir situações como essa. Acho que eles esperam aí que dentro do escopo do PL 2630, o PL das fake news, que pode ser votado este ano, já foi aprovado no Senado, está na Câmara, quem sabe aí vem alguma mudança sobre isso. Ainda assim, no entanto, não está descartada a hipótese de que o aplicativo seja banido, que neste momento avalia os cenários possíveis. Embora vista como possível, por uma ala, né, no comando TSE, uma eventual saída pelo banimento não é unanimidade. Eu entendo as preocupações. Eu acho que ninguém em sã consciência apoia divulgação de mentiras, fomento de qualquer tipo de coisa errada. Acho que ninguém apoia isso. Mas, se remover um aplicativo, cara, assim, para quem usa o Telegram de forma mais regular, tem tanta coisa, sabe, legal, ver filme, seriado, troca de algumas informações diferentes, o que ele disponibiliza, algumas comunidades fechadas para produtores de conteúdo, cara, é tanta coisa bacana, legal, é mais um aplicativo, as possibilidades dos canais e tudo mais, né? Funciona de forma diferente, você tem basicamente um mini canal que você pode fazer postagem e tudo mais, um perfil assim que você pode, por exemplo, mandar vários áudios. Eu gosto de mandar áudios, às vezes ou outra, tô devendo mandar uns áudios lá, mas, sabe, eu realmente espero que eles não optem pelo banimento, que beleza, entendo os problemas, chegue numa solução lá no meio a meio. Mas, como falei no vídeo ontem, se eu tiver que apostar, eu apostaria que o Telegram será banido. E para mim o maior sinal disso, né? Pensa numa máquina que tem um sensor de temperatura, sensor de pressão e tudo mais. Para mim o sensor que está apontando o banimento é o Sérgio Moro. O Sérgio Moro não tem Telegram. Tem em todas as redes, menos o Telegram. É como se ele soubesse, né, que o judiciário vai dar uma pancada aí no Telegram. Enfim. Eu espero que o Brasil, ainda sobre o tema, né, não entre para essa lista. Vocês podem ver, ó, a censura governamental do Telegram. Quais países, né, bloquearam o Telegram recentemente? Azerbaijão, acho que é Bahrein, né, o primeiro, tá tudo em inglês. Belarus, o chefe do João Dória. Cuba, Hong Kong, porque você deve saber porque, né? Índia, Indonésia, Irã, Paquistão, Rússia e Tailândia. Enfim. E ontem eu vi uma reflexão, pode parecer besta, mas eu sei assim, tão cirúrgica, que eu acho que devia ser colocada assim, né? Em qualquer roda de discussão sobre qualquer medida que envolva restrição da capacidade de informação. O pessoal do Senso em Comum falou o seguinte, ó: temos de proibir as cartas por poderem espalhar fake news, enquanto não pudermos abrir seu conteúdo, regular, vazar para a mídia e destruir a via de desafetos. Quem quer mentir,
vai achar um jeito de mentir. Vai achar um jeito de mentir. Se um dia é o Telegram, depois é isso, depois é aquilo outro. Daqui a pouco você mandar uma carta para alguém, você pode fazer por carta e a carta você tem que ditar para alguém que vai escrever, alguém do governo, né? E vai ver se a carta pode ou não, para pelo menos entrar no sistema do governo tudo que você está falando. Enfim, torço para que no final tenhamos uma decisão, né? Que seja de bom tom, bom senso e que todo mundo saia feliz. Tema tenso de comentar. O Leonardo Coutinho, ele optou, não sei, né? Acho que pela ironia. Sempre em defesa da democracia. Aí fala, né? Que o pessoal tá cogitando banir o Telegram. E avançando aqui, envolve um pouco banir, envolve um pouco de greve, um pouco de insatisfação. Olha só. Folha é acusada de veicular textos istas, né? Preconceituosos em troca de audiência. Assim como a Folha reportou. Alguns jornais, alguns veículos de mídia estão falando assim que jornalistas da Folha estão pregando censura contra a própria Folha de São Paulo. Os próprios jornalistas da Folha estão pedindo por censura. Alguns temas não podem ser comentados. E o Leonardo Coutinho fala o seguinte, cara, fiquei compadecido em perceber que a direção da Folha descobriu por meio de um abaixo-assinado que inovou com signatários em off, né? Um abaixo-assinado que ninguém colocou o nome. Como a equipe parece apurar o que o jornal publica. A quinta coluna é uma fratura exposta. O monstro saiu de controle a tal ponto que assim, os donos dos jornais ficaram sabendo por um abaixo assinado que teve, que ninguém assinou. Os jornalistas já estão... O movimento de cancelamento está chegando nos canceladores. E isso me preocupa, né? Daqui a pouco é capaz de entrar em greve. E olha como isso daqui tem uma certa ligação com esse tema. Rapaz, lá o Luan Esperando, ele conta o seguinte, ó. Categorias de servidores federais que ameaçam greve por reajuste salarial. Quem está insatisfeito, né? Não, o governo Bolsonaro não me der aumento, vai entrar em greve. Auditores fiscais da Receita do Trabalho, analistas do Banco Central, peritos criminais, delegados da Polícia Federal, advogados da União. Nenhum desses recebe menos de R$ 26.200 por mês. Faz sentido a greve? Um país de miseráveis, acho que dá para falar assim, né? Sem querer falar mal, mas assim, tem uma constatação. O povo brasileiro vive uma realidade tão dura. A inflação está alta, os preços estão crescendo, mas não é também uma particularidade do Brasil. Está acontecendo em todo mundo. Pô, os funcionários públicos, nesse momento, do mais alto escalão do funcionalismo público, mais de R$ 25.000 por mês, você pode entrar em greve se não tiver aumento? Pô, cara, assim, é uma falta de empatia, sabe, para com o ser humano. É não entender a realidade do país que a gente vive. Mas enfim, né? Não vamos perder muito tempo sobre isso. E aí, nesse mesmo âmbito, que envolve dinheiro e funcionalismo público, vejam só. Vou começar lá embaixo. O textinho tá pequeno e bem coloridinho. Lá vem um Salim Matar escrevendo em caixa alta. Isso é indecente. Uma afronta. Tá indignado. Está indignado. O que é que aconteceu? Como na pandemia houve redução de gastos devido à diminuição de trabalhos, a PGR está distribuindo 79 milhões, que pertencem aos pagadores de impostos, para os procuradores. Privilegiados estão levando quase R$500 mil cada um. Eu também acho isso um absurdo. Só que, vindo do Salim Matar, né, é muita cara de pau. É muita hipocrisia, né? Para não falar outra coisa. Porque o Renato nos lembra uma postagem bem recente do Salim, do dia 20 de outubro de 2021. E o Renato fala o seguinte, ó. Quando houve a oportunidade de colocar mais controle no Ministério Público, você foi contra. Pois acreditava que o combate à corrupção poderia ser enfraquecido. Após 3 meses, você se queixa da falta de esmero do Ministério Público com o dinheiro do pagador de imposto. O dinheiro público. Resultado de um órgão sem limites e sem contenção. A PEC 5, a PEC da vingança. Aí tá lá, ó. Quando a PEC não avançou, o Salim Matar disse: vitória da sensatez. O establishment não conseguiu os votos necessários para aprovar a PEC 5, que enfraqueceu o Ministério Público e permitiu o Congresso indicar o Coordenador Nacional do Ministério Público. Derrota dos que querem acabar com o combate à corrupção. Tá doidinho pra sentar no colo do Moro. Mas tá doidinho.
Tá vendo, gente? Todo dia acontece alguma coisa. Ano passado a gente teve pelo menos assim uns 3 momentos em que poderíamos colocar algum freio no poder judiciário e as pessoas abriram mão disso. É um dos temas que eu mais vejo a direita reclamar, inclusive essa questão que envolve as crianças. Não é a questão que acabou mais uma vez nas mãos do judiciário? A gente tem, por isso que eu bato tanto na tecla do poder judiciário. Não é o grande problema, pelo menos que as pessoas apontam, então temos que discutir o judiciário. Espera aí que esse ano, 2022, alguma coisa possa ser feita, né? Pra gente colocar o Brasil de volta nos trilhos. E aí, poder judiciário, procuradores, juízes. Vamos entrar aqui num tema que meu amigo promete. Gente do céu. A começar, né, por isso daqui. Isso aqui não é nada demais. É só Sérgio Moro falando muita groselha. Inclusive, né, acho que a Veja, na verdade, tá acusando o Moro de prevaricação. Olha só. Moro deixa no ar que sabe de casos de corrupção no governo Bolsonaro. Uai, se sabe e não fala, prevaricou. Na entrevista de capa publicada pela Veja, Sérgio Moro deixou vários recados no ar. O mais intrigante até para aliados do ex-juiz da Lava Jato está na parte em que ele afirma que Bolsonaro mente ao falar que acabou com a corrupção no governo. O presidente mente ao falar que acabou com a corrupção. Ele não queria combater nada, queria apenas se blindar, ficar longe do alcance da justiça. Ele me disse que eu tinha de sair do governo porque não aceitava protegê-lo de investigações, disse Moro. Bom, o Sérgio Moro que pediu para sair, né? E no momento Bolsonaro demitiu ele. Aí já começa a cara de pau. E a Elisa fala o seguinte, pelo amor de Deus, todo dia uma acusação diferente contra Bolsonaro sem apresentar prova de nada. Isso porque é um ex-juiz. Moro deixa no ar. Um ex-juiz. Que em tese, né, se autoproclamava técnico, especialista no combate à corrupção, trabalha com acusações e ilações. Até quando o Moro vai agir assim e achar que ninguém está percebendo? Este é o método desse cara. Prevaricou, Moro? Prevaricou? Mas não é o ponto-chave do nosso vídeo de hoje. Rapaz, parei que tá fora de... Tá fora aqui de ordem, tá fora de ordem. Segura o coração. Segura o coração, segura o coração, segura o coração. Porque ontem... Estava eu passeando. Na verdade, já era pra vocês, já era hoje, né? Dia 20, foi na madrugada. E passei no Twitter e vi esse post. Mais uma vez, vocês relembrando, né, coisas e trazendo coisas à tona que me deixam de boca aberta. O Saul Cristos traz aqui um vídeo. Eu vou dar play aqui para vocês no áudio do vídeo. Delação do ex-VP da Odebrecht. VP, acho que é vice-presidente. Odebrecht. Henrique Valadares ao juiz Sérgio Moro em 2017. Afirmações do Saul Cristos. Abre aspas. Estava lá, SIC, Aécio Neves, sentado com a Scioli, abre aspas, desculpa, parênteses, aquele que era dono da Bodytech, fecha parênteses, quem mais? 3 pontos. O cara, 3 pontos. Que faz o Manhattan Connection? 3 pontos. Diogo Mainardi. Eu falei, peraí, não acredito. O patrão do Sérgio Moro, que Moro tá escrevendo na Cruzoé, agora vai escrevendo no antagonista, né? Foi o que ele comentou. No último artigo dele da Cruzoé. Não sei se é pago. Mas se ele escreve, não, o chefão é o Mamateiro Mainardi. Eu falei, o Mamateiro Mainardi, numa dela, não. E o Moro, com certeza, não ia investigar, né? A gente acha, a gente supõe, porque não faz sentido. Não faz sentido, é por isso que quem queria acreditar que o Mamateiro Mainardi poderia ter qualquer envolvimento com isso. Vamos ouvir o áudio aqui do Henrique Valadares. Olha só. Estava lá, o Aécio Neves. Aécio Neves. Sentado com a Scioli, aquele playboy lá da Bodytech. Quem mais? O cara da Manhattan Connection. Manhattan Connection. Mainardi.
reunidos na mesma mesa. Então, o Gilman ele me traz um papelzinho com o nome do Acioli. Eu sabia que era amigo do governador. O governador também estava nessa mesa. Eu já falo com ele. Então, ele me trouxe papel com o nome da senhora. Eu me recordo. E o que eu me recordo é que era em Singapura. Aí acabou. O áudio tá muito ruim, é um áudio antigo, vocês puderam ver, tem esse ruído horroroso ao fundo, mas a parte mais interessante para mim, ao meu ver, é a presença do Mamateiro Maynard. Moro, faça a coisa certa sempre. Aí olha só, fui pesquisar sobre esse caso. Aí na verdade assim, o Saul Cristo, ele até tá falando lá na thread dele. Ele tá falando na thread. Aí eu fui buscar a notícia, né? Ex-executivo da Odebrecht, que delatou a Aécio e também o Lobão, e ele citou o nome do Maynard, é achado sem vida. Ex-vice-presidente da Odebrecht e um dos 78 delatores da empresa na Lava Jato, Henrique Valadares, foi encontrado sem vida na última terça-feira em sua casa no Rio de Janeiro. A matéria do Valor, do Grupo Globo, do dia 18 de setembro de 2019. Óbvio, tempo aí pode ter passado, tudo, mas a matéria relatou naquele momento, que a causa, né, que levou a óbito não é conhecida. Naquele momento. A informação foi divulgada pelo colunista Lauro Jardim do jornal O Globo. Às vezes o pessoal lá fez a preço tudo mais, foi causa natural, qualquer coisa. No caso de Aécio, contou ter pago 50 milhões, valor, segundo ele, depositado em contas no exterior. Assim, independente de qualquer coisa que veio acontecer ou não, mais uma vez aquela pergunta, né? Pô, o cara falou do Aécio, o Aécio do PSDB. Aí depois o Moro não gosta quando a galera fala: você não foi atrás do PSDB, você protegeu os tucanos, Moro, blá blá blá. E aí, olha só, né? Quem comentou na época, em 2017, eu fui pesquisar, ninguém da grande imprensa comentou. Até porque na época o Diogo Maynard era um cara muito famoso. Também não sei se é por causa disso daí, né? A única página as páginas que eu achei foi o pessoal lá da esquerda. Urgente. Matéria do Fórum, de 13 de abril de 2017. Me limito apenas a Leila. Diogo Maynard é citado por executivo do Odebrecht em delação envolvendo Aécio Neves. Só isso daí. Diogo Maynard, responsável pelo site O Antagonista, foi citado pelo ex-vice-presidente da Odebrecht, Henrique Valadares, em delação premiada envolvendo o senador Aécio Neves. Segundo o executivo, Maynard foi visto jantando com o tucano no restaurante Gero, no Rio de Janeiro, junto também com o empresário Alexandre Acioli, em um encontro que teriam sido negociadas propinas da empresa. Aí, a fala do Maynard na época, que é a repercussão, o jornalista negou o fato. Isso é mentira. O jantar nunca ocorreu. Cruzei com os dois no Gero mais de uma vez e sempre os cumprimentei. É evidente que eu não teria o menor problema em admitir um jantar com Aécio e Alexandre Acioli. Mas, como se trata de uma mentira, serve de alerta para a Lava Jato. Esse delator inventa as coisas. Escreveu no seu site. A única pergunta que eu me faria é o seguinte: serve de alerta para a Lava Jato? É porque o delator inventa as coisas ou assim... Por que iria inventar o Diogo Maynard? Porque o antagonista é um braço da Lava Jato? Sabe? Além, assim, ele inventa, mas só porque ele inventa ou porque ele também, né, estaria falando que o antagonista é um braço da Lava Jato? Tentaria fazer uma afirmação que não é verdade, não tem nenhum vínculo, né, Lava Jato antagonista, nenhum. E aí o Saul Cristos, em sua thread, ele inclusive traz aqui uma postagem que me pegou de surpresa, né? Você vê, a coisa repercutiu no passado, mas ninguém deu muita atenção. Assim, foi um assunto que eu me pergunto, cara, como é que isso aqui não tomou repercussão na época?
E o Saul fala o seguinte, ó, o fato é que ninguém citado nesse caso foi ouvido formalmente pelo então juiz Sérgio Moro. Palavra do Saul. Eu não consigo acreditar. Eu não consigo acreditar que o Moro não quis ouvir o Aécio, não quis ouvir o Scioli, não quis ouvir o, sei lá, o Mainardi. Não acredito. Palavra do Saul, conveniente, pois o antagonista já era o porta-voz do lava-jatismo. Não sei de nada. Melindrar um parceiro, ainda mais junto com um tucano de alta plumagem como Aécio? Jamais. Então fica assim. E aí o Duran, né, em 5 de junho de 2018, postava o seguinte, ó. Obrigado pela audiência ininterrupta desde Veneza. Para de chilique. Você sabe que eu te vi no Gero, Diogo Mainardi. O Tacla Duran afirma ter visto o Diogo Mainardi no Gero. Não sei se foi naquele evento ou não. Mas e aí, pessoal? Faça a coisa certa sempre, hein? Porque quando você faz a coisa certa sempre, você não tem medo de nada. Tem medo de nada. 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 Faça a coisa certa sempre. Lá vem Elisa criar confusão. Conflito de interesse? Elisa, não vem com essa história. Moro, conflito de interesse? Não, isso jamais vai acontecer. Segundo Lauro Jardim, o homem de confiança de Moro é o advogado Luiz Felipe Cunha. Cunha é advogado da Petrobras. Ah, não. Para. Não. Se a informação procede, qual a explicação do ex-juiz para tamanha proximidade com pessoas que ganharam direta ou indiretamente com a Petrobras? Não. Esquece isso daí. Duvido que isso seja verdade. Mas está lá o Jardim. Sabe que é um homem de confiança, número 1, 2 e 3 de Sérgio Moro na campanha. Coordenador da pré-campanha do advogado paranaense, Luiz Felipe Cunha é a pessoa mais próxima de Sérgio Moro nesta campanha. Cunha é também advogado da Petrobras, sobretudo em ações trabalhistas. E aí, aqui à esquerda, abaixo da fala da Elisa, ela colocou outra informação que, em junho de 2019, Rosângela Moro foi admitida como associada do Instituto de Advogados do Paraná, que tinha na época Cunha como vice-presidente. Cara, se você tiver um filho, uma filha, estudando direito, apresente a história da Rosângela Moro. Essa mulher é uma máquina, polivalente. Cara, eu nunca vi uma pessoa tão gabaritada. Foi sócia do Zucoloto. Ajudou, né? Na época, o vice-governador, né? Flávio Arnes, foi a assessora, né? Não foi falando, não foi alguma ajuda, foi uma coisa lá. Ajudou a questão da paz. Cara, aí assim, tudo. Mas realmente esse é um domínio do direito. Sensacional. Eu fico com inveja. E ainda de quebra, ainda tem tempo para palestrar no grupo líder do João Dória. Cara, assim você vê isso que realmente é um exemplo de profissional. Fico de boca aberta. De boca aberta. E aí, continuando. Isso aqui não me deixa de boca aberta, porque isso aqui já estava todo mundo esperando, né? Isso aqui era bem óbvio. Moro admite possibilidade de trocar o Podemos pela União Brasil. Aí lá vem o Renato, né? Moro precisa de um jatinho maior para acomodar ele, o Mainardi e a turma do MBL. Por isso, necessidade de trocar de legenda. Ainda assim, de um novo fundão. Eu achei que Renato estava sendo irônico, estava de ironia e tudo mais. Ah, jatinho. Para com isso. A gente fala isso daí só para dar risada. Mas parece que o Renato tá certo. Porque você vai na matéria, aí tá lá, ó. A razão para Moro trocar de partido seria financeira. Ah, vá. Quem poderia imaginar que é dinheiro? Interlocutores da União Brasil afirmaram que o ex-juiz, o Moro, ficou assustado com o orçamento para fretar voos na campanha, né? O jatinho, o famoso jatinho. O Podemos precisa aumentar a bancada de deputados federais nesta eleição e teria limitações para financiar a campanha do ex-juiz. Já a União Brasil terá acesso a quase R$1 bilhão com a fusão dos fundos partidário eleitoral. O orçamento será o maior do país. A afiliação de Moro à União Brasil dependeria de um sinal positivo do ACM Neto, que preside o DEM e assumirá a Secretaria-Geral do partido. A ala do PSL é amplamente favorável à chegada de Moro. É lá, né, do Bozella, do Júlio Lemos, a galera que tá rodando com o Moro, né? Tirando uma casquinha já. Estranho, hein? E ainda fica mais estranho quando você vê essa matéria da Veja falando que troca de partido cogitada por Moro já divide o Podemos. E tem um cheiro de Diogo Mainardi, tem um cheiro de mamataria. Por quê? Motivo, né? Moro passou meses dizendo que só se filiaria a um partido no país. Um só. A sigla que, segundo ele, representava os valores que ele buscaria defender na zona, né? O Partido dos Procuradores. Como explicar ao eleitor que, 2 meses depois de filiado,
a conversa mudou, né? Papinho. Eis o receio e contrariedade de figuras ouvidas pelo radar. Mas tudo pelo fundão. Moro precisa estabelecer alianças para ter chance de vencer, mas negociar ideologia partidária já na sede do projeto apenas para construir coligação não é algo aceitável para todos no Podemos. E abre aspas. Olha isso daqui. Essa conversa ainda está estranha. Foi uma conversa que meio que surge, né, do pessoal antagonista. Lembra quando a gente comentou semana passada? Moro mesmo não conversou com ninguém no partido sobre isso. O Podemos não é mais o PTN. Algo assim precisa ser aprovado pela sigla, com todos os integrantes sendo ouvidos. Que surgiu essa confusão, rapaz? Tem cheiro, não sei, mas tem um cheiro de Mamateiro Maynard, mas um cheiro do Mamateiro Maynard. E aí, olha só. Imagine se isso daqui fosse feito por qualquer um de vocês. Cláudio Dantas, né? A atuação de Bruno Dantas, abre aspas, merece censura e a consequente investigação. Estão falando que o ministro do TCU, o Bruno Dantas, merece censura, ser censurado e investigado. Já viu? Se fosse alguém da direita, novos ataques de bolsonaristas às instituições, blá, 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 blá. E aí não basta o Cláudio Dantas postando isso daí, né? Dando voz para o Alessandro Vieira, como ganhou o compartilhamento do Deltan Dallagnol. A Elisa diz, Deltan. Esses caras são simplesmente intocáveis. Qualquer um que atravessar o caminho da turma lavajatista será alvo. Era só o ex-juiz apresentar as contas, não. Se o Moro abrisse as contas, estava tudo resolvido. Era só abrir as contas. Tão simples, mas tão simples. Você vê, ó, o Deltinha ainda compartilhou o antagonista, o próprio Alessandro Vieira e a Cruzoé. Percebe que é só o único grupo que está comentando sobre o tema? É só o antagonista que está ajudando o Moro e seus amigos? Só o antagonista? Só. Quando você vai procurar para fora, tanto o Metrópolis quanto a Veja, por exemplo, estão contando. Ó, Bruno Dantas recebe apoio de entidades devido aos ataques que ele está sofrendo. Só o antagonista está apoiando o Sérgio Moro, né? Mas é tão estranho, rapaz, mas tão estranho. E aí, sobre hashtag, porque eu falei que eu acho que está liberado, fechado com Moro, MBL ajuda a subir a hashtag Lula Canalha. O Leandro Ruja fala o seguinte, né? Concordo com a hashtag, mas se fosse alguma campanha produzida por apoiadores do presidente, eles diriam que seria resultado da operação de uma milícia digital a mando do gabinete do ódio. Você duvida? Eu não. E aí, olha só. A coisa tá tão escancarada que o Aldo Rebelo, um cara aí ligado às Forças Armadas e tudo mais, de esquerda, disse que o Moro conspirou contra Bolsonaro. Nem vou dar play no vídeo, né? Porque assim já tá autoexplicativo. E aí, só pra gente fechar, ontem o Moro, abre aspas, né? Atacou o Lula, fecha aspas. Tá lá, a fala do Moro. Quando eu vi a fala do Moro atacando o Lula, eu tinha visto um post nas redes sociais mais cedo, eu falei, cara, é isso aqui, ó. Olha essa capa da Isto É. FHC no ataque. A ética do PT é roubar. Como é que tá o FHC e o Lula hoje? De mãos dadas, se abraçando, em um almoço na casa do Nelson Jombi. É isso daí. Quanto gente tem que... Não, um dia não, né? A última capa da Veja. Moro no ataque. Olha só, acho que copiaram a capa da Isto É, né? A mesma energia, ó. Same energy, como a galera fala. Same energy. Moro no ataque, né? Tá bom, confia. O Moro tá com raiva do PT. E pegando esse vínculo, meus amiguinhos, lá vem o José Disseu. Já vou dar play no vídeo. Não sei se vai dar tempo de mostrar todos os vídeos para vocês e comentar tudo do PT. Mas vejam só. A história que nós estamos vivendo, um período histórico revolucionário, apesar que na América do Sul houve levantes populares no Chile, mas nós estamos vendo as limitações, inclusive na eleição. Houve no Equador, houve na Bolívia, felizmente, bem sucedido, mas nós estamos vendo as limitações. Houve na Colômbia. Nós ganhamos eleições, perdemos duas, mas fizeram 49,6% no Uruguai, 47,5%. Ou seja, é uma situação de equilíbrio de correlação de força na América do Sul. Nós voltamos a ter possibilidade de ter governos progressistas. Esse é o período que nós estamos vivendo. O projeto político nosso é de disputar eleições, ganhar e defender os interesses da classe trabalhadora, os interesses nacionais, evidentemente criar as bases para o nosso
projeto socialista. Quando você mantém as estatais, mantém os bancos públicos, cria uma economia solidária, democratiza as relações de poder... Eu não vou nem continuar, né? Ele vai explicar tudo o que tem que ser feito para você poder avançar com o projeto socialista. José Dirceu. A gente vem comentando. Enquanto a esquerda tá aí, vindo para atropelar, tá lá a direita brigando. Né? Umas brigas malucas, sem pé nem cabeça, chegando no ponto de ter gente defendendo voto nulo. Mas tudo bem. Deixa eu ver se eu comento sobre isso aqui, eu mostro os vídeos do Lula. Vou comentar isso aqui rápido. Lula diz que desigualdade tem de ser prioridade. Já começa. A esquerda luta contra a desigualdade. A direita luta contra a pobreza. As pessoas são desiguais. Lula não quer ajudar os pobres, né? Ele quer combater a desigualdade, o que é bem diferente. Aí tá lá, ó. O petista também disse que é preciso colocar em segundo plano o compromisso fiscalista do governo Bolsonaro. Olha só. Olha o Lula elogiando o governo, né? O governo manteve um compromisso fiscal. E a gente vai fazer o contrário. Obrigado, Bolsonaro. Obrigado. Quem diria, né? O Lula elogiando o Bolsonaro, né? De forma indireta. Lula afirmou que tal compromisso fiscalista da atual gestão faz de tudo para garantir dinheiro, para pagar o sistema financeiro e não faz nada para garantir o pagamento da dívida social que é histórica. Dívida histórica. É preciso que a gente recupere a democracia, ou seja, né, recupere o projeto socialista. Nem vou ler o resto. O petista também afirmou que, para solucionar os problemas no país, tem que fazer duas coisas. Em primeiro lugar, colocar o pobre no orçamento. Fico com medo do que isso significa, né? Acho que vai aumentar o custo da máquina pública. Em segundo lugar, colocar o rico no imposto de renda. Bom, eu não duvido que o PT considere qualquer pessoa que ganhe mais do que R$2.000 rico. Então, assim, você ganha mais de R$2.000, toma imposto. E, gente, no final das contas, se você coloca imposto no rico, o rico vai cobrar mais suas mercadorias, seus serviços, e o pobre vai pagar mais pelos produtos e pelos serviços. No final das contas, quem sofre é o pobre. O Lula sabe disso. Mas ele só está atrás, né, que aumente o orçamento do Estado. Eu não vou dar play nesse vídeo, porque o Leonardo Coutinho ele resume o conteúdo, eu quero dar play no próximo. Manifesto do Partido Comunista, Livro Verde do Gaddafi e Constituição da República. O Lula conseguiu colocar os três numa mesma frase. Eu vou mandar esses vídeos todos, inclusive do Maynard, lá no canal do Telegram. Lula acaba de fazer isso. O mais complexo é a aparente relação de similaridade que ele estabelece. Precisa explicar? Você vai ouvir o vídeo na íntegra. Mas esse daqui eu quero te mostrar. Nossa, até parece que o Lula está falando do semipresidencialismo tão almejado por muitos dos seus aliados. Lá vem o Lula. Olha só, acho que é esse aqui. Eu não conheço na história da República Brasileira, desde Marechal Deodoro da Fonseca, um presidente tão submisso ao Congresso Nacional como está o Bolsonaro hoje. Mas não é submisso a um Congresso Nacional democrático, a um Congresso Nacional que pensa o Brasil desenvolvido, que pensa um Brasil estudado, que pensa um Brasil evoluído. Não. É submisso àquilo que tem de mais atrasado na política brasileira, a ponto de subordinar o orçamento que deve ser dirigido pelo governo federal a um senador. Eu nem vou continuar. Sentiu o drama? O Lula está incomodado porque Bolsonaro é um presidente que pulveriza o poder. Ele traz mais pessoas para o diálogo. E o Lula, ele quer concentração de poder. O orçamento agora não é apenas o executivo que comanda, né? Dificulta um mensalão, né? Quem sabe? A pessoa pode dificultar um mensalão. Não que o Lula vai fazer isso daí, mas dificulta, né? Você percebe como são as coisas? Você percebe porque às vezes é tão difícil fazer uma coisa ou outra? Porque, cara, cada dia que passa o Congresso vem crescendo, os poderes vêm crescendo. O poder executivo não tem mais o mesmo poder de quase o imperador do início da República. Não é assim que as coisas funcionam. Mas tem gente que às vezes não entende esse processo. E só para fechar, MST dá aval a Alckmin como vice de Lula. O MST liberou. Oh, meu Deus, que coisa linda. Enfim, ficamos por aqui. Lembra daquela curtida, aquela compartilhada. Vou mandar todos os vídeos lá no Telegram. Só entra lá, o link tá na descrição. Quiser também ajudar o canal, o link do Patreon tá na descrição. Pode se tornar membro do canal. A gente se vê amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos e valeu, meus amigos. Fui!